E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar o nosso programa estudando o livro Nosso Lar pelo espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui com a permissão de Jesus, a fim de darmos continuidade ao nosso estudo da vida no mundo espiritual, através da obra Nosso Lar, que foi ditada pelo espírito André Luiz e psicografado pelo missionário da caridade e da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Nós, no último programa, nós continuamos no capítulo 21, né? A conversa da Dona Laura realmente é instrutiva. Estamos no 15º parágrafo. 15º parágrafo, em que, e no último programa, continuamos falando sobre a questão das lembranças de vidas passadas, da necessidade que às vezes se faz, mas que é feita pelos espíritos, estamos frisando sempre isso, como orientação que os espíritos dão, que demos exemplo da Revista Espírita, demos exemplos de outros livros do André Luiz, do Livro dos Espíritos, do Véu do Esquecimento, e que quando se faz necessário a lembrança de vidas e existências anteriores, ela é feita pelos espíritos, com a orientação deles, com o cuidado deles, né? Porque isso nos traz, muitas vezes, perturbações, porque ainda não estamos equilibrados com a lei, a nossa consciência ainda não está quite com a lei, né? Falta muito ainda, e por isso a lembrança nos volta a sermos aquilo que éramos. E como o espírito só progride, o que éramos, pelo menos, é igual agora ou pior, né? Então, a progressão, então pior do que já está, a coisa é complicada. Então, mais uma vez, dizendo para nós, o ensinamento dizendo para nós que ainda estamos longe de qualquer sentido de santidade e de angelitude, bem longe ainda. No último programa a gente ficou devendo uma explicação, porque o programa estava terminando e eu comecei o assunto sobre lá o Vicente Moretti, onde o nosso amigo Jonas, não é? Um abraço, Jonas. É abrigado, e tantos outros, que foi construído por Aurino Costa. A questão do livre-arbítrio que eu estava falando é porque muitas das vezes as pessoas falam, mas tem crianças lá que nunca levantaram do berço. Como é que elas podem exercer o livre-arbítrio? Elas exerceram o livre-arbítrio no momento das suas encarnações pretéritas, em que elas tomaram certas decisões equivocadas, com certeza, porque agora, não é, elas estão resgatando ali, não é, naquela situação mais confinatória, elas estão resgatando algo do passado, não é? Muitas das vezes elas mesmas pediram para passar por aquilo, por aquela situação. Então, o nosso livre-arbítrio é sempre exercido, sempre, né? É um dom que Deus nos deu e que nem Jesus, ele tem, claro, se ele quisesse, mas ele não tem essa permissão. Ele saberia como, mas ele não tem permissão de mexer no nosso livre-arbítrio. Então, todos nós temos sim, mesmo que estivermos em uma situação totalmente privada de movimento, não é? A não ser o louco. Mas no pensamento a gente tem o livre-arbítrio e também a gente sempre o exerceu no dia em que tomamos decisões que estávamos mais livres e tomamos decisões equivocadas ou acertadas, porque também o livre-arbítrio funciona, né? A Joana, no livrinho Vida Feliz, ela fala para que a gente não fique com inveja ou triste, porque muitas pessoas vivem melhor do que nós. Ela diz que essas pessoas começaram antes o trabalho. Elas se esforçaram, elas usaram o livre-arbítrio para fazer o bem,
para se, não é, para se melhorar o próprio comportamento. Então, o livre-arbítrio, ele é sempre exercido, não é? Ele só realmente está cerceado na condição da loucura, porque o louco realmente, ele está aí, no caso, cerceado, ele não tem vontade própria, ele enlouqueceu, não é? Então, fora esse caso, todo mundo é livre no pensamento, porque a gente pode pensar o que quiser, não é? Então, vamos dar continuidade à leitura. Marco vai ler, né, Marco? A gente está no nós começamos o 15º parágrafo, quando a dona Laura falou que a leitura apenas informa, e aí ela continua. Tá, mas eu vou voltar um pouquinho só para encadear o raciocínio. E bastou a leitura para que se sentisse na posse das reminiscências, atalhei e curioso. Então, o André Luiz está perguntando, bastou você ler que já lembrou de tudo? Não. Olha, interessante isso. Por quê? Porque se ela leu, como é que ela não se sentiu na posse? Porque a leitura informa. A leitura, nesse caso aqui, apenas informa. Então, ela não sentiu ainda. Isso, e ela podia ter até dúvida. Exatamente. Será que é isso mesmo? Porque aí é o que eles vão fazer. Aí é o que nós estamos sempre falando aqui. Vai ser feito nela uma regressão de memória. De existências para memória de existências anteriores. Então, quem vai fazer isso são os espíritos, os técnicos do Ministério do Esclarecimento. São pessoas capacitadas para isso, né? Aí sim. Agora, um detalhe aqui, Tereza, quando a gente coloca, e ela não colocou isso aqui à toa, é isso que a gente fala, por isso que a gente fala em estudo, né, da obra. A gente não está somente lendo. Todo detalhe, toda a linha aqui tem um ensinamento, assim, vamos dizer assim, por trás disso. Ela diz assim, a leitura apenas informa. Quando ela diz a leitura apenas informa, não é porque a leitura, esse apenas aí, essa palavra apenas, ela não está assim subestimando a leitura. Porque o progresso moral, ele vem a partir do progresso intelectual. O que é um progresso intelectual? Na medida que eu sei o que é o certo e o errado, aí eu faço certo, aí o progresso moral. Então a leitura, ela realmente informa. Mas o apenas aqui não está subestimando a leitura, o conhecimento não. Porque na pergunta 7... Mas porque só ler não vai melhorar você moralmente. Exatamente. Mas você tem que saber o que é o certo e errado. Tem que saber. Primeiro, né? Tem que saber. O Chico deu a vida literalmente para que nós tivéssemos informações através dos livros. Sim. São mais de 450 obras. Divaldo Franco fez a sua obra, tem os seus livros e tem a sua obra na Mansão do Caminho, dando exemplo para a gente. Né? Mas precisamos praticar. Então, aqui na pergunta 779, ele diz 780 do Livro dos Espíritos. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual e os espíritos respondem, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, ele está dizendo que decorrem do outro, mas nem sempre o segue, porque aí é rebeldia nossa, aí é preguiça mental e outras coisas mais. Mas o progresso intelectual impulsiona o progresso moral, que ele está respondendo aqui. Então, a leitura informa, sim. Ela informa e nos impulsiona para fazer o que é certo e errado. Quando Tereza citou no programa passado o livro Memória do Suicida, que você já leu várias vezes, né? E vai ler de novo, vai continuar lendo, é uma necessidade de informação. Porque, como a Tereza mesmo relatou aqui no programa, foi no programa anterior, né? Devo ter me comprometido nessa área muitas vezes, porque esse livro me atrai. Então é um ensinamento, é uma leitura. O livro, por exemplo, Paulo Estevão, essa obra maravilhosa que todo mundo, dito por Divaldo Pereira Franco, todo espírita deveria ler e reler. Todo ano. Raul Teixeira fala a mesma coisa. É o cristianismo nascente, tem um ensinamento ali profundo das lições de Jesus, né? O ensinamento desse homem Paulo, a transformação dele. E no próprio livro Paulo Estevão, nós temos o personagem Gesiel, que é o grande personagem aqui, depois, juntamente com Paulo do livro, um espírito de alta envergadura, que é Estevão, Gesiel mesmo. Quando Gesiel é acolhido na casa do caminho por Pedro, ele está muito maniatado, ele é acolhido lá, ele informa
ele começa a falar de Jesus para Gesiel. Jesus já tinha desencarnado 1 ano antes. Ele começa a falar de Jesus para Gesiel. Quando ele fala de Jesus para Gesiel, Gesiel faz uma comparação com o que ele tinha lido na Torá, no livro de Isaías. Sobre a vinda do Messias. Sobre a vida do Messias. Ele lembra de Isaías, quando Isaías fala assim: levantar-se-á como um arbusto verde na ingratidão de um solo árido, carregado de opróbrios e abandonado dos homens, coberto de ignomínias e não merecerá consideração. Humilhado e ferido, deixar-se-á conduzir como um cordeiro. Mas desde o instante em que oferecer sua vida, os interesses do Eterno hão de prosperar nas suas mãos. Ele já tinha lido isso. A leitura informa. Quando Pedro fala, ele faz a comparação. É o Messias. Porque está dito lá em Isaías. E aí, o interessante é que Emmanuel coloca aqui, logo depois assim: em breves minutos, o apóstolo Pedro lhe punha nas mãos os pergaminhos do Evangelho, que Levi, Mateus, já tinha escrito. E aí ele fala assim, uma frase que a gente até assinala aqui: Gesiel não leu, devorou. Olha, o espírito dessa envergadura, ele leu. Aí ele fala para Pedro assim, depois que ele terminou a primeira leitura rápida: encontrei o tesouro da vida, preciso examiná-lo com mais vagar, quero saturar-me da sua luz, pois aqui presinto a chave dos enigmas humanos. Quando nós pegamos uma obra espírita séria, né, a obra básica, claro, a Revista Espírita, que tem tanta coisa, uma obra psicografada por Chico Xavier, as obras de André Luiz, nós estamos com um tesouro na mão de informações. Então é necessário que nós não lêssemos, mas devoremos, como diz Gesiel no Paulo Estevam. Então a leitura, gente, ela apenas informa. Temos que fazer, praticar, mas na leitura nós temos o remédio, aquela vitamina, vamos dizer assim, para nos impulsionar, né? Aí ele continua. Então vamos lá. A leitura apenas informa. Depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio e como surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas, a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Então houve, depois da leitura, o período de meditação para esclarecimento próprio, né? Meditação, e a determinadas operações psíquicas para penetrar nas recordações do passado. É um tipo de passe que eles receberam. Ao que parece, ela não esclarece muito bem, mas ao que parece eram passes. Lá no livro Memórias do Suicida, onde eu já contei, não é, que é obrigatório a lembrança, essa recordação do pretérito, é obrigado a todos aqueles que estão abrigados lá na Universidade Esperança, eles colocam um diadema. E é muito engraçado, Camilo, porque eles assistem, no caso no livro, eles contam a regressão do Amadeu Ferrari. E eles têm realmente pavor do instrutor que faz esse tipo de tratamento, né? Essa magnetização aqui, para recordação do passado. No livro, o nome dele é Epaminondas de Vigo. Não é? Ele era um velhinho franzino, de barbas brancas, mas que o Camilo diz que eles sentiam pavor quando ele começava a falar, porque era como se fosse uma arma mexendo dentro deles, né? E eles falam de um diadema. Eles colocam, ele fala pra gente que deve ser tipo um arco, né? Um diadema é uma coisa que se coloca na cabeça, é um arcozinho que eles colocavam neles, sentavam numa cadeira e colocavam o tal arco. E todos tinham que falar na frente dos outros, não era particular. Eu esqueci de falar isso no programa passado. Eita. Não era particular, não. Porque tem uma hora que o Amadeu Ferrari, que é o primeiro a ser contada a história dele, ele fala, mas eu tenho que falar na frente de todo mundo? Tem. Todo mundo ali
tá todo mundo no mesmo barco, na mesma situação, né? É tipo aquela situação do André Luiz, quando ele vai conversar com Clarencio, que lá em Nosso Lar, a conversa também é em dupla, para que o que você vai falar para um, o outro já coloque, como se diz, as barbas de molho. Onde ele vai pedir o emprego trabalho, lá no trabalho, que é então, emprego de médico, a plaquinha. Então, acho que é o capítulo 13, se eu não me engano. Então, lá no Memória do Suicida é a mesma coisa, só que aqui o André Luiz está falando de... como é que ela está dizendo? Operações psíquicas. Na revista Espírita de 1866, o senhor Caillé fala de operações magnéticas, né? Ele foi magnetizado. E no Memórias do Suicida se fala no tal do diadema, que é colocado, né, na cabeça das pessoas para que elas possam se recordar. Então, mas o que fica para nós é que existem técnicos para fazer isso no mundo espiritual, né, que você pode chamar de magnetizador, psiquista, pode chamar de instrutor, mas são preparados para isso. No caso do Memória do Suicida, quem fazia essa regressão de memória obrigatória era o Epaminondas de Vigo e a sua equipe, não é? Então, aqui no Nosso Lar é o Ministério do Esclarecimento, que existem técnicos, né, que fazem esse trabalho. Então, é tudo supervisionado, não é? É tudo de acordo com a necessidade de cada pessoa. Então, ela, ao que parece, ela recebeu passes a fim de penetrar os domínios emocionais, porque até então ela estava no domínio da informação, não é? Do conhecimento puro. Agora ela vai entrar no domínio do sentimento, da recordação. Né? Porque ela agora ela vai sentir o que ela fez. Então vamos supor, no meu devaneio, né, que ela me perdoe onde quer que ela esteja, encarnada ou desencarnada. No meu devaneio, se ela foi uma senhora holandesa que veio da corte da Holanda e chegou aqui e não ser holandesa, e chegou tamanco. Aqui, é bonitinho aquele tamanco, né? O tamanquinho holandês. E se ela chegou aqui, teve um comportamento não adequado junto com o Ricardo, ela tem condição agora de trabalhar essas emoções. O Divaldo não se sentiu mal na porta do convento? Pode ser que a lembrança lá de... Porque ele voltou a ser aquela pessoa. Isso. Aquela lembrança lá de 1637, 39, né, quando Maurício de Nassau invadiu o Brasil, ela pode sentir, de repente, um sentimento de prepotência, de domínio, né, E ela vai ter que saber lidar novamente com esse sentimento sem se perturbar, sem ficar triste. De repente, lembrando que o Lísias era um indígena que ela maltratou, e ela vai ter que... né, isso tudo é devaneio no meu. Livro, Ninguém falou isso. O Tereza está colocando, né, o Memória do Suicida, na questão do suicida, que é um a grande rebeldia, mas no livro Entre a Terra e o Céu, voltando ao livro Entre a Terra e o Céu, também psicografado por Chico, ditado por André Luiz, tem um personagem lá que é enfermeiro, Mário Silva, muito bom enfermeiro, os espíritos o ajudam, o intuem na sua profissão, ele é uma pessoa dedicada, correta, mas quando ele sai desdobrado pelo sono, que os espíritos permitem que ele encontre um inimigo do passado, e depois faz a regressão nele, ele volta a ser o que era no passado, ele quer matar o outro. Então, o sentimento brota dentro. Por isso essa questão questão delicada aqui das operações psíquicas, por causa dos domínios emocionais. Né? E tudo aqui controlado pelo Ministério do Esclarecimento, né? Pelos técnicos lá. Né? Isso. Agora, a Tereza falou do Dr. Caillé. Só um pouquinho. A Tereza falou do Dr. Caillé também. Caillé. Opa, meu Deus, eu vou aprender a falar o nome desse moço. Dr. Caillé. E Kardec coloca assim no final da mensagem. É de junho de 1866. Um membro da sociedade
Não, ele fala assim, olha, deve-se dar-se o mesmo no estado espiritual. O sono magnético, ou outro, não deve afetar senão o corpo espiritual ou espírito, ou perispírito. E o espírito deve achar-se num estado relativamente análogo ao do espírito encarnado durante o sono do corpo, isto é, conservar a consciência do seu ser. As diferentes encarnações do Dr. Caillier, que seus guias espirituais queriam fazê-lo ver para a sua instrução, puderam apresentar-se a ele como lembrança da mesma maneira que as imagens se oferecem nos sonhos. Então, o que ele está dizendo? Quando a gente dorme, a gente sonha, às vezes o sonho da gente é todo entrecortado, sonhei com aquilo, porque os espíritos não permitem, na maioria de nós, que lembremos, mas tem gente que lembra, nitidamente, não tem? Né? E tem gente que não lembra. Tudo isso é controlado pelos espíritos. Se eles não quiserem, não lembra. Se eles quiserem, lembra. No caso então ele está fazendo uma analogia, Kardec está fazendo, do desdobramento que se faz no espírito encarnado, quando está dormindo, faz ele lembrar, e no desencarnado, que também faz ele lembrar. É como uma espécie de sono que ele fica e sai da memória dele. Então ele está fazendo a mesma analogia. Tudo para explicar o quê? Quem faz isso são os espíritos. Isso. Então, continuando. Estamos no meio do parágrafo 15º. Vamos lá. Os espíritos. Então vamos lá, continuando. Os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro, despertando certas energias adormecidas. Olha, o passe é transfusão de energia pela vontade. Você vê, para a gente reparar, ter uma noção de que técnica é essa que a gente não tem noção do que é. Eles falam no cérebro, passe no cérebro. Como é que não passa no cérebro, desperta energia adormecida? Como é que ele faz isso? Que técnica que ele usa? A gente não sabe. Não sabe. A gente não tem conhecimento disso. Os espíritos não disseram. Né? É. Por isso, gente, que na hora do passe, nós falamos aqui em programas anteriores, o passe é imposição de mãos. É a nossa boa vontade em ajudar aquele companheiro que está ali com uma certa dificuldade e quer tomar o passe. É só isso que a gente faz. Quem faz o trabalho são os espíritos. Eles é que dão, eles é que estão. Se não estiverem conosco, não tem passe. Então, apenas nós porque o impomos nosso as mãos. Fluido, né? Lógico, a gente colabora com o nosso fluido. Com o nosso fluido humano. Mas esse fluido está sempre bom? Será que, não é, a gente quando impõe as mãos sobre um companheiro, uma companheira, será que sinceramente nós estamos, né, calmos, tranquilos, confiantes, com bons pensamentos? Naquele dia a gente se alimentou, não é, de uma maneira leve, a gente teve bons pensamentos o tempo todo? Quando a gente doa, né, quando a gente faz alguma coisa, a gente está doando, porque às vezes até isso pode ser impedido, porque o nosso fluido animal está tão sobrecarregado, tão desequilibrado, que a gente vai matar o povo em vez de ajudar. Então, a melhor técnica, quando a gente estuda a doutrina espírita, a melhor técnica de se aplicar um passe é impor as mãos simplesmente sobre a cabeça daquele que está, né, se colocando para receber o passe e pedir, não é, o amparo e a assessoria dos bons espíritos para que eles usem o nosso fluido da maneira que acharem melhor, porque eles sabem como. Na obra de André Luiz, a gente vai ver que às vezes até o próprio André Luiz não está entendendo o que os mentores estão fazendo quando estão aplicando passe. Tem hora que tem casos que eles colocam todos os miasmas deletérios para a superfície da pele, para tomar um banho e melhorar. Tem horas que eles botam todos os miasmas para a bexiga, no caso daquela moça grávida que está nos domínios da mediunidade, se eu não me engano, para que seja eliminada pela urina. Como é que a gente vai saber aonde vai tirar, o que vai tirar e vai colocar aonde para ser retirado? Então, quando a gente estuda a doutrina espírita seriamente, a gente chega à conclusão que o melhor passe, na realidade, é aquele que você impõe as mãos, faz a sua oração,
ali, né, abre seu coração ao mundo espiritual para que tirem de você o que possa ajudar. Mas tendo na mente que são os espíritos que sabem onde colocar, onde tirar, colocar para onde para sair. Nós não temos essa noção ainda, a não ser um Chico Xavier. Ele sim, acredito que sabia perfeitamente o que tirar, o que colocar, quando colocar, não é? Mas nós, né? Então, o passe foi aplicado por técnicos lá do esclarecimento e ela não abre para a gente que tipo, como foi, né? E despertou nela energias muito adormecidas. Muito interessante sobre o passe, o livro Missionários da Luz, capítulo 19, Passes. E estamos terminando mais um programa, porque o relógio corre muito rápido. Muita paz a todos. Muita paz a todos, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.